Senhores, agora a coisa está começando a ficar meio virulenta. E agora, realmente, esse talvez seja um dos primeiros argumentos do canal que eu possa dizer assim. Não, eu já disse isso antes em outra oportunidade, ou mesmo na igreja, acho que até mesmo aqui. Mas agora é um pouco diferente, porque agora o argumento não foi levantado contra mim. Agora o argumento foi levantado, na minha interpretação. Eu vou trabalhar o tema aqui, mas realmente o argumento não é meu. O argumento é contra, contra Deus e ou outras entidades espirituais, eventualmente envolvidas na questão. Eles pegam e dizem o seguinte: não, mas eu eventualmente perco uma moto, sugerindo, né? O cara, eventualmente o sujeito perdeu uma moto. O cara perdeu uma moto porque, se isso é contra mim, né? Ele eventualmente perdeu a moto porque, eventualmente, estava no nome dele. Então, se havia algum problema na moto, como a moto estava no nome da pessoa, ele perde a moto. Para mim não faz muito sentido, porque se eu estou usando uma moto que não é minha e o documento está irregular ou tem alguma outra irregularidade vinculada à moto, a moto seria confiscada automaticamente, porque não é culpa do cara, tá bom, talvez por isso, a culpa não seria do usuário, então talvez não poderia confiscar no momento, mas em outro momento teria que se confiscar a moto pelo menos, numa blitz ou alguma coisa, se o nome do documento da moto não está no nome do usuário, mas está no nome de outra pessoa, em algum momento a moto vai ser confiscada de qualquer jeito, na verdade, né? Talvez não no momento em que a pessoa é abordada, né? Ok, tem isso, mas se comparado a alguma questão ministerial, se estão falando sobre questão de ministério, alguma coisa, não faz sentido. Não faz muito sentido. Devido ao fato de que, né, se refere ao ministério, por exemplo, no caso de igreja, em que estava em meu nome, no sentido de que eu deveria. O ministério estaria meu nome no sentido que eu deveria. Por que eu deveria assinar o termo de adesão ao voluntariado? Já que, claro, eu sou voluntário e tem que caracterizar que a atividade não é remunerada, então está no meu nome. Só que não é assim. Porque, claro que há a responsabilidade de Deus, no sentido de que ele escolhe, ele municia a pessoa com argumentos. Só que não é isso. A questão é, eles tinham autoridade para me tirar como ministro, e na verdade eles escolheram como ministro antes mesmo de eu assumir a parte da pregação. Só que antes, de qualquer forma, já estava assinado, porque eu já tinha assinado como membro de outro ministério interligado à questão da pregação. Então não é que a questão que é minha responsabilidade. É claro que eles também têm responsabilidade porque eles escolheram. Eles poderiam ter tirado. Quando eu sugeri antes, desde o começo, que eu não deveria. Não que eu não deveria, mas que havia alternativa de colocar outra pessoa no lugar. Então, mas nós não somos responsáveis. São, porque vocês poderiam colocar outra pessoa. São porque vocês poderiam buscar outra pessoa, né? E essa alternativa era totalmente válida. E vocês escolheram a mim, sendo que havia a possibilidade de tirar. Vocês escolheram, na verdade. Né? E havia a possibilidade de colocar mais pessoas, né? Então, não, isso é mentira. Não coloco isso como moto espiritual porque eu não estava. Eu estava falando verdades importantes lá. Era moto espiritual, quem usou, na verdade, é outra pessoa, porque o outro pregador, porque falava, na minha opinião, de temas muito mais pesados lá. Eu não falava, justamente seguindo a orientação paulina, né? Sobre a questão de o leite espiritual. Agora, em relação a ministério, se eu perdi, mas não tem como, cara. Porque estava no meu nome na igreja? Não estava no meu nome mas eles escolheram antes. Não fui eu que escolhi. Eu tinha que colocar meu nome apenas em termo de adesão para caracterizar que não era remunerável. Mas eu não posso, mesmo que eu assinasse esse termo de adesão, se eles escolhessem que eu não poderia pregar, eu não poderia forçar a pregação nenhuma. Se eles escolhessem que eu não pregaria, a autoridade era mais deles, o ministério não pertencia a mim, pertencia a Deus e pertencia à igreja. Então não. Se a igreja escolhesse substituísse, o meu termo de adesão não valeria mais. Pelo menos em relação à questão da pregação. Então não. Aí que tá, por isso que esse argumento é importante. Agora, vocês não estão tentando enganar mim. Vocês estão tentando enganar Deus, porque vocês sabem que vocês. O pessoal do cultismo sabe que poderia ter escolhido outro voluntário. Sabia que eu não poderia forçar a pregação, no sentido que se eu quisesse pregar e eles não deixassem, eu não poderia pregar. Eu nunca forcei nada. Se eu assinei. Aliás, o próprio termo da adesão, na verdade, prova o contrário.
Prova que quem está estabelecendo ali o critério são eles. Eles colocaram um termo de adesão para que eu assinasse. Eu só poderia pregar se eu assinasse, na verdade, né? Então, nesse sentido, não em relação às informações, mas em relação a poder pregar, quem está dando as cartas são eles também. Eles têm alguma autoridade sobre isso. Porque sugeriram ali o termo de adesão. Se eu não assino, não tem problema. Ah, mas estava no meu nome. Mas foram eles que deram o termo de adesão. Eu não poderia pregar se eu não assinasse. Quem decide são eles. E mesmo assinando, se eles quisessem me tirar depois, eles teriam autoridade. Eles não eram obrigados a me aceitar como pregador. Nunca foram. E quem estabeleceu o critério de assinar, no caso, o termo de adesão para essa atividade, foram eles. Eles que dominavam. Então, como é que agora está dizendo? Não, mas eu perdi. Mas como eu perdi? Não era meu. Eu só assinei para descaracterizar uma situação. Me disseram, mas o Ministério da Nação. Não, eles colocaram o termo. Se eles sugerem para assinar o termo, o Ministério é deles, não é meu. Se fosse eu o presidente de uma igreja, ou o dono de uma igreja, dono de igreja é mais no sentido de, teria que ser, a princípio, né, teria que ser Deus. Né? Só que, quer dizer, ou outras entidades. Então, só no sentido genérico da expressão. Eu decidiria se eu coloco para os pregadores assinarem termo de adesão ou não. Para qualquer pregador que eventualmente não ganhasse nada da igreja, ou mesmo que ganhasse, sou eu que decidiria se haveria algum tipo de termo, algum tipo de contrato ou não. Então, como é que eu sou responsável pelo ministério? Eu tive que assinar para poder pregar. Ah, mas você assinou. Mas eles escolheram. Eles me escolheram também, na verdade. Né? Então, esse termo não coloca eu como sendo líder ministerial. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Eles não só podiam me tirar, como podiam escolher outro e estabeleceram o critério de assinar o termo de adesão. Eles decidiram isso. Eles decidem. Então, não é assim, não. Eles me escolheram. Né? Como se eu pudesse chegar lá e forçar. Não, eu quero pregar. Eu quero fazer, eu quero pregar. Como se eu. Como se eu tivesse forçado, né? Não, mas a responsabilidade é sua. Como se eu tivesse forçado a pregação. Claro que não. Nem poderia fazer isso. Aí vocês estão tentando enganar Deus, vocês não estão enganando a mim. Vocês estão dizendo como se vocês não tivessem me elegido como pregador outrora. Independentemente do motivo, vocês elegeram. Por vários motivos. Porque fizeram isso no primeiro momento, já que não tinha ninguém para fazer. Naquele momento específico, ou tinha e não queriam colocar. Então vocês elegeram, por qualquer motivo, vocês elegeram. Podiam tirar se achasse ruim, então vocês acharam que a minha atividade era bem feita. Senão vocês teriam arrancado fora. Essa é a verdade. Eu assumir a responsabilidade no sentido de assinar alguma coisa não quer dizer que eu tenha me eleito como pregador. Inclusive, no começo, eu sugeri que fosse escolhida outra pessoa. Então, né, aí vocês estão tentando enganar Deus. Vocês não estão tentando. Vocês estão tentando enganar a mim, mas não faz sentido. A assinatura, nesse caso, não leva a essa conclusão. Até porque as únicas pessoas que poderiam permitir o pregar ou não é quem fez ou quem fez e quem apresentou o termo de adesão, quem sugeriu essa ideia, né? No sentido de estabelecer um termo de adesão. São só essas pessoas que podem, na verdade, decidir ali quem prega e quem não prega. Não, mas agora a responsabilidade é sua. Não, mas vocês escolheram. Senão nem teriam dado o termo inicialmente. Então ali eu diria que são 4 argumentos. O pessoal da igreja sugeriu o termo, aí eu assino para poder pregar, sem forçar, até aceitando o próprio critério. Se eu não assino, eu não posso pregar. A decisão é deles, eles mandam isso. Né? Então quem estabeleceu como critério para assinar sobre o ministério, no sentido de que se eu assino, eu sou responsável, são eles, porque eu não posso fazer se eu não assinar. Então são eles que estão mandando, na verdade. Então esse é o primeiro critério. Segundo, poderiam escolher outro pregador. Poderiam me tirar como pregador. E, bom, agora eu não lembro exatamente o quarto critério. Vamos dizer, quem tem poder realmente sobre o ministério são eles, não sou eu só. Eu estava lá para pregar.
Não é meu, eu assino a questão do voluntariado, mas quem me elege, é essa questão, quem me elege porque está sendo bem feita a pregação, quem elege como pregador são eles. Quem elege são eles. Então não. Se não colocariam o presumido dos outros, no sentido de que me tirariam e colocariam outra pessoa no lugar. Então a eleição foi deles, né? E quem estabeleceu o critério foram eles. É isso. Não tem como eu assumir, vamos dizer, a responsabilidade sozinho nesse caso, devido ao fato de eles terem, na verdade, feito essa eleição. E se, e se eles não escolheram, eles aceitaram. Só que é estranho, porque, como eu falei, tinha muito mais gente que poderia fazer a mesma atividade. Então, esse complemento aí, valeu. Não é a assinatura, nesse caso, não caracteriza a assunção completa do ministério. Nem teria como. Uma vez que quem decidiu que o papel fosse assinado não fui eu. Então,